Capítulo 87. Os dias seguintes foram agitados, a população da grande propriedade do antigo duque e da atual duquesa aumentou exponencialmente até que os quartéis ficaram lotados, os aposentos dos criados estavam lotados e os jardins pareciam um formigueiro agitado para qualquer estrela que observasse. No entanto, Nua não se esquecera do pedido de Diana de Comestra. Foi nas últimas horas da noite que ela chamou Kaiji ao seu escritório. Sua elfa demoníaca apareceu e se prostrou, como parecia fazer, e então se pôs de joelhos. Nua foi bastante direta. Conte-me sobre Diana, disse ela com uma expressão neutra, um leve desgosto permeando sua voz, e Nua pôde sentir a tensão do outro lado da mesa. Kaiji ficou tão tensa que seus músculos se contraíram completamente. Senhora, eu a desagradei. Eu disse, me conte sobre Diana. Nua deu a ordem pela segunda vez. Você não entendeu, escrava? A cabeça de Kaiji caiu. A família dela já foi nobre. Eles tinham uma bela baronia. Mas você viu como o príncipe Sado é idealista? Ela esperou até Nua assentir e então continuou. Se Pazen é conhecido por sua devassidão e tratamento descuidado do sexo, os Comestrans são conhecidos por suas paixões diferentes. Um povo marcial, nós, sempre acreditamos em nossa própria liberdade. Foi difícil manter esses ideais longe de nossa população escrava. A guerra com os escravos começou em uma mina comestrana. Mas nem todos os rebeldes eram escravos. O avô de Diana foi um dos que apoiaram os rebeldes. Foi assim que eles se saíram tão bem, forçando-as então, 7 grandes cidades a cooperar para subjugá-los. E? Perguntou Nua, segurando a nervosa Kaiji e tentando fixar seus olhos inquietos. Atuando sob as ordens do avô de Sado, expurguei a família, todos, exceto a filha e o marido, que moravam em Kaizen. Kaiji reconheceu isso sem demonstrar emoção, mas, diante de seu olhar penetrante e meio em pânico, e sentindo o descontentamento de Nua, preencheu o espaço com palavras. Mas isso não te conta sobre Diana. Houve uma tentativa de golpe. Quando o pai de Sado estava no comando, eu sabia que o golpe era patrocinado e que seus arquitetos apareceriam na cidade. Era a única maneira de capturar os exilados. Então, fingimos o sucesso deles. A mãe e o pai de Diana entraram na cidade, entraram no palácio, e pronto, Kaiji estalou os dedos bruscamente. Nós os pegamos, mandei matar o marido dela imediatamente, mas a mãe de Diana implorou por sua vida, dizendo que estava grávida. Com Diana, Nua chegou à conclusão óbvia e assentiu. Kaiji curvou a cabeça e respondeu: sim, senhora, com Diana. Tive pena de uma mãe que implorava pela vida de sua filha e a mantive prisioneira até o nascimento da filha. Deixei que ela segurasse Diana, amamentasse e então. Kaiji estalou o dedo novamente, cortei a garganta da mãe. Então, peguei Diana e a criei em minha casa como uma das minhas servas. Esse foi o fim da linhagem do barão. Diana não sabia de nada disso até eu lhe contar a maior parte, alguns anos atrás, depois que a treinei como cortesã e espiã a meu serviço, quando ela demonstrou um talento incrível para manipular desejos. Entendo, mas isso não é tudo, não é, escrava? Nua perguntou com um olhar pensativo. Afinal, a recompensa que Diana pediu não era a sua vida. Os olhos de Kaiji se desviaram novamente, e seu maxilar se tensionou. Não, ela não faria isso. Quando eu lhe contei a verdade, pensei que ela ficaria ressentida comigo. Afinal, eu matei a família dela, mas ela não fez isso. Talvez porque soubesse que eu estava correndo um risco ao deixá-la viver. Mas eu não podia cortar a garganta de um bebê. A mãe dela tinha que morrer. Assim como o pai dela, assim como o resto da casa do avô dela, eles fizeram suas escolhas e se tornaram inimigos. Mas um bebê? Não, eu hesitei, eu a criei, ensinei, dei a ela a melhor educação que pude. Ela se tornou uma estranha combinação de escrava habilidosa e filha. Não existe palavra para isso. Provavelmente é melhor assim, respondeu Nua com a voz seca e o rosto impassível. Mas isso explica por que ela não quer a sua vida. Ela parece ter gostado do jeito que viveu, o que ela não sabe. Se eu tivesse que adivinhar, seria a pessoa que entregou os pais dela. Sabíamos que a tentativa de golpe deles estava chegando com muita antecedência, e eles foram traídos, mas, minha senhora, eu nunca guardei esse segredo. Nem mesmo eu sei quem forneceu a informação. Houve reuniões com alguém,
Mas, embora os documentos tenham sido deixados para trás, ninguém jamais conseguiu se lembrar de nada significativo, quem ele era, ou ela, o que foi discutido. Tentamos descobrir, mas não conseguimos, eu não consegui. Kaiji desviou o olhar até terminar de falar, antes de voltar os olhos para Nua novamente. Fiz algo que te desagradou. Se você quer que eu pegue o chicote, eu o guardo na parede do meu quarto, uma lembrança que guardo com carinho. Os lábios escuros de Kaiji formaram o contorno de um sorriso. Nua, no entanto, escondeu apenas que uma parte dela estava abalada. Diana não deveria se ressentir dela? Talvez, mas então, Kaiji não deveria se ressentir de mim? Seus pensamentos estavam desorganizados, incertos, perdidos. Tão perdida que, enquanto olhava para o vazio, Kaiji se virou e expôs as costas. A voz da elfa demoníaca estava embargada quando ela falou: seja lá o que eu tenha feito que a desagrada, peço punição, diga-me apenas o que foi, para que eu não faça isso de novo, minha senhora. A vozinha de Kaiji atravessou Nua como uma flecha. Nua cerrou os punhos por um instante, fechou os olhos com toda a força que pôde e então se obrigou a relaxar, olhando para a pele roxa, nua e sem marcas, das costas de Kaiji, sentada sobre os calcanhares. Ela está confusa, claro que está confusa. Aqui estou eu, fervendo de raiva, e ela acha que é com ela. Tudo o que ela quer é me servir bem. E você está tão perdido em seus próprios pensamentos que nem percebe o medo dela. A autorrecriminação percorreu a mente de Nua. Ela se lembrou dos pensamentos, agora distantes, de um dia libertar Kaiji, mas, ao olhar para a mulher, era apenas uma lembrança, não uma nova resolução de fazê-lo. Posso não conseguir deixá-la ir, mas, ela se abriu com Diana, posso fazer o mesmo com ela, e deixar que isso signifique o que quer que signifique para ela, se eu vou pecar. Devo ser uma pecadora honesta e dizer a verdade a ela também. Essa era a sua resolução. Vista sua camisa, Kaiji, e vá embora. Em breve, eu a invocarei. Então não pense em dormir muito profundamente por um tempo. O escritório parecia muito mais vazio e enorme quando Kaiji fugiu da sala do que nunca. O príncipe Sado debruçou-se sobre os dois livros, com os olhos correndo de um para o outro e vice-versa. Parou, pegou um copo de madeira com água e bebeu rapidamente. Sinto falta de vinho, murmurou, e corou mais do que o vinho que sentia falta. Tenho certeza de que aqueles enviados para o oeste para alimentar os Tlaumo perderiam a vida se pudessem. O espectro de seu fracasso assombrava seus momentos e ele lançou o olhar para a janela. No prédio principal da propriedade, estava sentada aquela que tanto salvou sua vida quanto destruiu seu espírito. Isso renovou sua vontade, e ele conseguiu revirar os olhos, lembrando-se do tapa na nuca de um professor frustrado quando era menino. Tenho um respeito renovado pelos professores que tentaram enfiar algum conhecimento na minha cabeça ignorante. Isso é muito mais difícil do que eu imaginava, pensou Sado, tentando traduzir uma palavra escrita para outra. Pelo menos o livro não é longo. Um punhado de fábulas, 100 linhas por seção, e quase nada sobre adoração, recompensas ou a vida após a morte. Ele disse com um suspiro ofegante de alívio. Ainda assim, era bizarro, não o quão diferente fosse, mas como ele entendia uma frase, a fraqueza nunca pode criar justiça. Ele recitou a frase em voz alta, abafando brevemente o som de sua pena arranhando o papel, olhou para fora novamente. Em pouco tempo, os soldados estariam se reunindo para o treinamento. E eu vou levar uma surra da guarda-costas da minha senhora. Ele tocou a testa delicadamente, não doía mais, mas o jeito como ela lutava era tão estranho. Um movimento fluídico constante que evitava ou desviava tudo até que ela o atingisse onde queria, transformando a força dele na sua. Uma fração do método de luta criado pelo demônio do oeste e refinado pelo monge mais poderoso e pelo espadachim mais poderoso do mundo, foi o que Solution disse quando perguntou. Quanto mais lutava, mais traduzia, mais via. Seus olhos se voltaram para fora, onde um soldado ajudava outro a se levantar depois de derrubá-lo e retomar sua posição. Quanto mais tudo começa a fazer sentido, mas é simplesmente impossível demais, demais. Ou assim ele pensou até alguns dias depois, quando uma Assembleia Geral dos Escravos de sua propriedade foi convocada em frente à mansão. Sado ficou em pé na frente da companhia de homens designados a ele e fez a saudação que havia aprendido, e gritou atrás dele: Companhia!
Atenção! O som de seus soldados se movendo em uníssono e batendo no chão era tão animador quanto um tambor de guerra anunciando reforços. Soldados ladeavam os trabalhadores comuns, e apesar do grande número, o terreno aberto estava praticamente vazio. À frente deles, a duquesa Ivenor, vestida com seu uniforme de guerra, subiu uma escadaria montada às pressas até uma plataforma igualmente montada às pressas. No topo dela, com as mãos cruzadas atrás das costas, ombros retos, olhos examinando cada rosto e cada olho, perfurando-os com os seus próprios olhos que começaram a brilhar com uma luz sagrada dourada que falava de sua profissão, ele entendeu a afirmação de Kaiji de que ela era uma deusa. Meu povo, disse ela com uma voz alta e musical, vocês trabalharam duro por mim, e estou orgulhosa de vocês, não os chamei aqui hoje para dizer isso. Mas, seria negligente se não dissesse o que vocês mereciam ouvir. Ela deixou a frase no ar para que seus servos assimilassem e continuou. Mas agora venho a vocês com um anúncio. 2. Na verdade, o primeiro é este. Eu e meus breakers fomos incumbidos da tarefa de escoltar a senhora Sobela, consorte e amada do príncipe Rajen, até seu fim como tributo ao Stlaumo. Ela estendeu a mão para interromper qualquer resposta e silenciar quaisquer murmúrios sombrios e satisfeitos. Eu sei, povo da caída comestra, vocês podem culpar o príncipe de Pazem pela sua queda e desejar se deleitar com a dor do coração dele, mas foi Sobela quem impôs as leis anticrueldade que protegem muitos de seus familiares do pior sofrimento possível, e mais do que isso, ao entregá-la, o príncipe Rajen preserva muitas de suas vidas, que teriam que morrer se ele tentasse ficar com ela. Certo, então estou mentindo um pouco sobre essa última parte, mas, não importa, eu não quero que eles tenham ressentimentos em relação ao príncipe Rajen. Nua relaxou ainda mais enquanto continuava seu discurso. Esta grande honra, de ser confiado ao seu mais querido amor, é bem merecida. No entanto, há mais, alguns, como o antigo príncipe Sado, a antiga senhora Kaiji Freijin, já sabem disso, mas, desde a primeira oportunidade, tenho comprado as terras ao redor do que era Comestra. Cidades em ruínas podem ser reconstruídas, fazendas de vilarejos que agora são apenas cinzas podem ser replantadas, milhares de pessoas ficaram boquiabertas, atordoadas além da capacidade de falar, mas Nua não lhes deu um momento para registrar o ocorrido antes de continuar. Ao chegarem ao meu serviço, todos vocês foram questionados sobre suas famílias e amigos, crianças e pais desaparecidos. O motivo é: eu vou comprá-los, todos eles, vocês são meu povo, eles serão meu povo, vilarejos e cidades serão reconstruídos, e eu começarei a reconstrução de Comestra, em suma, onde muros destruídos se ergueram com pedras derrubadas de forma que nenhuma pedra se sobrepôs à outra, construiremos novos muros, muros melhores. Onde pontes caíram, nós as construiremos novamente, vocês estão indo para casa. Ela gritou a afirmação impossível e o rugido estrondoso foi tão poderoso que, quando Sado olhou para o céu e viu uma nuvem se movendo, teve certeza de que a força dos gritos a havia movido. Quando a multidão começou a se acalmar com suas mãos erguidas, e o impossível foi prometido por um anjo de cabelos dourados, ela mostrou que não havia terminado. Sempre acreditei que lealdade dada exige lealdade em troca. É verdade, eu possuo suas vidas, mas agora peço algo mais de vocês, algo que não posso comprar, algo muito mais valioso para meus servos do que seus corpos sozinhos. Peço que me deem sua lealdade, entreguem seus corações à minha vontade, sigam-me. Sigam-me aonde quer que eu vá, e se eu os levar para o inferno uma segunda vez, saibam que eu entrarei nele primeiro, e me sigam mesmo assim. Sado podia sentir isso, e ao olhar para o palco, onde Kaiji, Freijin e Priceles estavam ajoelhadas às suas costas, soube que elas também podiam. Os ventos do mundo giravam a roda da mudança e, sem saber que estava chegando, o jogaram de joelhos. Ele caiu, abaixando a cabeça por um instante, num gesto que envolveu todos ao seu redor, de 1 a 2, de 10 a 100, que abaixaram a cabeça junto com ele, e de sua garganta saiu um grito sincero. Sentiu as veias saltarem em seu pescoço, suas cordas vocais se esticarem e expandirem, seus pulmões se abrirem enquanto inspirava a respiração mais longa e profunda de sua vida, e rugiu para ela como se estivesse invocando um deus da salvação, Aivenor. Aivenor! Aivenor! Ele poderia ter sido o primeiro a se ajoelhar e o primeiro a gritar,
mas não estava sozinho. Ele rugiu o nome dela como se fosse um grito de guerra arrancado de sua garganta diante dos exércitos das outras 6 grandes cidades. Ele rugiu até ficar rouco, até sentir que sua voz estava quase acabando. E de onde ele gritou, ele encontrou o olhar da guarda-costas de sua senhora, bela e brilhante, terrível e cheia de poder. Ele sabia que ela o olhava de volta. No olhar que trocaram, ele ouviu o que ela dizia tão claramente como se estivesse sussurrando em seu ouvido após uma de suas muitas surras: agora, finalmente, você começa a realmente entender a visão dela. E ele abraçou isso como um pai abraça seu filho recém-nascido.